Olá! A nossa análise de hoje mergulha de cabeça num dos temas mais espinhosos do Brasil, a segurança pública. Com certeza um tema bem complexo. E o material que a gente recebeu é denso, sabe? Ele nos leva por um caminho bem sinuoso. Começa com uma audácia do crime organizado, que é impressionante. Ponto de atrapalhar o tráfego aéreo, né? Exato, de um aeroporto internacional. Daí passa por uma viagem bem polêmica a El Salvador e aterrissa, enfim, nos corredores do poder, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Onde os discursos e os projetos de lei estão colocando assim fogo no debate. Pois é, e a nossa missão aqui é tentar entender as diferentes estratégias, as críticas, essa dança de poder toda que define a luta contra o crime, olhando o que as fontes dizem sobre a direita e a esquerda. Exatamente. E o que esse conjunto de fontes deixa muito claro, olha, é uma tensão fundamental. De um lado você tem esse apelo que é cada vez mais forte por soluções de mão de ferro, sabe? Inspiradas nesses modelos mais autoritários. Isso, que prometem resultados rápidos. Do outro, uma dificuldade assim enorme, principalmente no campo da esquerda, de construir uma narrativa sobre segurança que seja, ao mesmo tempo, popular, eficaz e que, claro, não rasgue os princípios da democracia. E os dois lados acabam sendo muito criticados, né? Muito, seja por ação, seja por omissão. E tudo isso num cenário em que o crime organizado parece, infelizmente, jogar em casa. Pra gente ter uma noção do tamanho do problema, vamos começar com um caso que, olha, parece roteiro de filme. Uma das fontes detalha uma situação na favela da Amarela, lá no Rio. A da rádio clandestina? Essa mesma. Traficantes montaram uma rádio tão potente que estava interferindo na comunicação entre a torre de controle do Galeão e os aviões. Isso é assustador, é um nível de controle territorial que... É muito além do local, né? Uma questão de soberania que afeta uma infraestrutura crítica do país. E não é só soberania, é percepção. Quando o crime organizado mostra esse poder, a mensagem que chega para o cidadão é de abandono. É nesse vácuo que o discurso do Salvador ganha uma força imensa, E aí que entra a sedução do tal modelo de El Salvador. que as fontes analisam com bastante profundidade. Certo. E essa análise foca bastante na viagem de um político brasileiro, o Nicolas, que foi para El Salvador para conhecer e endossar o modelo do presidente Nayib Bukele. Aham. A primeira impressão que ele relata é de um lugar seguro, com base na aparência do aeroporto e dos arredores. Isso, assim, é um bom termômetro da realidade de um país. Então a fonte é bem cética com isso. A crítica é que julgar um país pelo aeroporto internacional é como julgar um livro pela capa, né? É a parte mais maquiada, sempre, sempre. O que a análise aponta como mais sintomático a outra coisa que ele notou. O culto à personalidade, com o rosto do Bukele estampado em tudo, isso já acende um alerta sobre a natureza do regime. Então, o que está por trás dessa fachada de ordem e segurança? Qual é o custo real? É aí que a análise fica mais pesada. As fontes citam um relatório da BBC que pinta um quadro bem sombrio, aumento da pressão contra opositores, fechamento de veículos de mídia, jornalistas sofrendo agressões. Nossa. E isso nos leva à pergunta central. Dá para confiar nos dados oficiais de um governo assim? Quando o Bukele fala em, sei lá, 1.660 dias sem homicídios, quem tá lá para checar? Não tem fiscalização. Nenhuma. Sem imprensa livre, sem um judiciário independente ou oposição para fiscalizar, esses números viram o quê? Peças de propaganda. O preço da ordem, nesse caso, parece ser a própria democracia. Um espelho e fazem uma análise igualmente crítica sobre a esquerda. Sim, sobre como a esquerda está lidando com o tema. E a tese central é que falta um discurso, uma narrativa clara que se conecte com a população. Exato. O argumento é que existe uma espécie de vácuo discursivo. Enquanto uma parte do espectro político oferece uma solução, tipo assim, simples e de força, mesmo que problemática. A outra parece hesitar. Hesita, sem saber que mensagem passar. E essa hesitação, segundo as fontes, tem consequências políticas bem concretas. E elas não falam de algo vago, né? Elas apontam momentos muito específicos de falhas de comunicação. Quais foram os episódios que mais pesaram? Foram vários tropeços, sabe? Que juntos criaram essa narrativa de hesitação.
O primeiro que as fontes destacam foi a declaração de que traficantes seriam vítimas dos usuários. Isso pegou muito mal. Pegou, independentemente da intenção sociológica. Para o público geral, soou como uma inversão de valores. Depois, teve aquele episódio no Rio, do Minuto de Silêncio, que teria incluído traficantes mortos numa operação. Outra confusão simbólica enorme. E teve também a reação à morte dos 4 policiais, que foi um ponto de virada, né? Sim, esse foi talvez o caso mais emblemático. 4 policiais mortos. E a primeira reação do presidente Lula não foi uma mensagem direta de condolências às famílias, mas o anúncio de um pedido de perícia federal. O que, na prática, soou como desconfiança. Exatamente, caiu como uma bomba. A percepção que ficou foi a de que o governo estava mais preocupado em investigar os policiais do que em lamentar a morte deles. E o impacto político disso foi imediato. As fontes trazem dados, né? Trazem. Em um mês, a vantagem de Lula sobre o Tarcísio, um potencial adversário, caiu de 12 para 5 pontos percentuais. Uma queda brutal. Isso mostra o quanto esse tema é sensível. E demonstra que, em segurança, a percepção é quase tudo. Não adianta ter a política correta se a comunicação transmite fraqueza ou ambiguidade moral. As pessoas querem sentir que seus líderes estão do lado certo. E no meio dessa análise toda sobre a comunicação do governo, as fontes trazem um elemento que eu achei fascinante. Um vídeo do apresentador Neto. Ah, sim. Parece aleatório, mas faz todo sentido. Total. A análise usa esse vídeo para mostrar exatamente o que estava faltando. É um contraponto perfeito. O Neto, que se identifica como petista e apoiador do Lula, grava um vídeo sobre a morte desses mesmos 4 policiais. E a mensagem dele é o oposto da hesitação. É direta, é firme. De esquerda, mas não sou imbecil nem idiota. Ele ainda reforça a autoridade dele no assunto, dizendo que é filho de policial. E para os criminosos ele finaliza com "é no capeta". É uma comunicação sem filtro nenhum, direto ao ponto. Exato, o que a análise sugere é que a fala do Neto representou o tipo de mensagem que grande parte da população, inclusive da esquerda, esperava ouvir. Foi um discurso que estabeleceu uma linha moral claríssima: empatia com as vítimas e intolerância com os agressores. Ele captura um sentimento que a comunicação oficial não conseguiu. Ok, então de um lado, a comunicação é criticada pela ambiguidade. Mas as fontes mostram que, do outro lado, as ações da oposição em São Paulo são tudo menos ambíguas e estão gerando uma controvérsia gigantesca. Gigantesca é a palavra. O foco é um projeto de lei relatado pelo secretário de Segurança, Guilherme Derrite. E nos bastidores ele está sendo chamado de Projeto Pró-PCC. Por quê? Olha, o apelido é forte e a acusação é gravíssima. As fontes detalham os pontos centrais. Primeiro, ele tira recursos milionários da Polícia Federal. Segundo, e talvez mais importante, ele remove tanto a PF quanto o Ministério Público das investigações sobre milícias e tráfico, centralizando tudo na Polícia Civil. A justificativa oficial deve ser de organização, eficiência. É por aí. Mas os críticos apontam para consequências muito, muito perigosas. E a análise vai além da crítica técnica, né? O material levanta hipóteses bem pesadas sobre a real motivação por trás disso. E aqui a conversa fica ainda mais séria. Sim. A primeira hipótese levantada é a de obstrução da justiça. A leitura é que a aceleração desse projeto teria um objetivo: criar nulidades e anular investigações que já estão em andamento. Explica melhor o que seriam essas nulidades. Nulidades, no jargão jurídico, são tipo brechas ou erros no processo que podem invalidar tudo. A ideia seria aprovar essa lei que muda as regras e, com isso, advogados poderiam argumentar que as investigações da PF e do MP seriam ilegais, sabe? Jogando por terra todo o trabalho. Exato. E a pressa seria para desmontar operações como a Carbono Oculto. Que não é uma operação qualquer. De forma alguma. As fontes descrevem como uma das que mais fundo foram no ecossistema financeiro do crime. Ela mira a lavagem de dinheiro que sustenta o PCC. E a pressa, segundo a hipótese, seria porque alguns investigados estariam prestes a fazer delação premiada. Pode ser mais sombria. A tese é de que o objetivo final não seria só proteger investigados, mas sim substituir uma facção por outra.
Como assim? A estratégia seria usar a estrutura do Estado para enfraquecer o PCC e, com isso, abrir espaço para a expansão das milícias em São Paulo. Um modelo que a fonte descreve como mais bolsonarista, já que as milícias são formadas por agentes e ex-agentes de segurança. E eles traçam um paralelo com o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Exatamente. A análise faz uma comparação direta com operações no Rio, que, na prática, enfraqueceram o Comando Vermelho em certas áreas. Que logo em seguida foram ocupadas e dominadas pelas milícias. Vamos tentar juntar as peças. O cenário que o nosso material desenha é complexo. Começamos com a demonstração de poder do crime que chega a interferir na aviação. Vimos a atração por soluções autoritárias, como a de El Salvador, que cobra um preço democrático altíssimo. Analisamos as armadilhas de comunicação da esquerda, Que custam caro politicamente. muito caro. E terminamos com um projeto de lei em São Paulo que, segundo as fontes, levanta suspeitas terríveis sobre as suas verdadeiras intenções. No fundo, o que as fontes mostram é que a briga esquerda versus direita na segurança pública pode ser uma cortina de fumaça. A disputa real parece ser entre um Estado que não consegue se impor E um crime organizado que, às vezes, parece ter aliados inesperados dentro do próprio sistema. É isso, o quadro que emerge é o de uma crise onde os atores políticos, de ambos os lados, ou falham em comunicar uma estratégia crível, ou propõem soluções que são, na melhor das hipóteses, uma bagunça jurídica e, na pior, potencialmente alinhadas a interesses criminosos. Essa é a grande e perturbadora revelação aqui. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se, como as fontes sugerem, um lado flerta com autoritarismo e o outro tem uma dificuldade enorme em construir um discurso de segurança, enquanto projetos suspeitos avançam, para onde a gente olha em busca de uma saída? Fica a questão, né? Como seria uma política de segurança que conseguisse ser ao mesmo tempo eficaz, popular e, acima de tudo, radicalmente democrática? Parece que essa é a resposta que ninguém ainda conseguiu formular.